E o capítulo 6, gente, estamos chegando já para, daqui a pouquinho, a conclusão, se você puder ficar mais um pouco, o capítulo 6, ou o sexto capítulo, Aprender para Dizer, outra possibilidade de avaliação na escola, né? Já sou aposentada da rede pública, falta um ano e pouco a 2 para me aposentar da universidade, e, sinceramente, legislar o saber do outro continua sendo um problema que foi no meu início de carreira. E para este capítulo, nós trazemos também 2 grandes nomes. Um é da professora especialista Joana Angélica Marques Sampaio. Ela é docente de produção textual, docente também de língua portuguesa e de língua espanhola, tem o curso de letras e espanhol. É professora aqui na Casa de Educação Teiro Legídio, foi revisora da gramática deste capítulo. E, juntamente com a professora Joana Sampaio, nós teremos a professora Daniele Farias Freire Hack, que é doutora em educação pela UFBA e docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jiquié, conhecedora do chão de muitas escolas da educação básica pela assessoria que presta na Bahia e em outros estados, e também como professora dos cursos de pedagogia da universidade, visitando seus alunos in loco, em seus espaços de estágios e etc. Então, com a palavra agora, as 2 professoras, muito brilhantes também, como todos até aqui, professora Joana Angélica e professora Dani Freire. Agora sim. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir direitinho? Boa noite, sim. Boa noite. Bom, que responsabilidade, hein? Primeiro que falar de um texto de Sonilda já é uma grande responsabilidade. Depois que ela coloca a gente, depois desse monte de gente que falou aí, e que são pessoas, assim, maravilhosas, né? Que falas, que falas. Eu estou aqui, saí já algumas vezes para buscar ar, tomar uma água, porque emociona a gente os textos e as falas de todos vocês. Bom, eu fiquei com esse capítulo Aprender para Dizer e vamos ver se eu consegui aprender para dizer, tá, professora? Veja se eu passo na prova aí. É um capítulo, para mim, que tem uma importância muito significativa, porque foi por conta de avaliação que eu decidi me tornar professora. Eu vou colocar meu óculos aqui, vai aparecer um arozinho de luz aí que estava me incomodando um pouco, mas eu estava evitando, mas eu vou precisar, porque o óculos dá uma segurança aqui para a gente que é míope. É um capítulo que me toca profundamente, porque como a própria autora inicia o capítulo dizendo que legislar sobre as possibilidades cognitivas do outro é uma responsabilidade muito, muito pesada, né? Então, por que isso? Eu acredito, depois de estudar os textos de Sonilda e de todas as formações que a gente vem fazendo sobre avaliar, que é porque a avaliação ela tem sido entendida de uma maneira distorcida, né? O que é avaliar? Acredito que, na maioria das vezes, não se pensa a avaliação antes de se aplicar a avaliação. Então, a gente tem alguns mitos, e Sonilda muito generosamente compartilha com a gente as experiências dela, né? A vontade dela de vencer essa barreira da avaliação, quando coloca num livro esses novos métodos, esse novo jeito de fazer avaliação. A avaliação tem sido um monstro na vida dos estudantes e não diferente na vida dos professores, porque ela é a vilã, né, que reprova ou aprova o aluno, porque muitas vezes as instituições fazem uma quantidade exagerada de avaliações e que, no fim das contas, avaliam sempre o mesmo tipo de saber,
que é a capacidade de reproduzir conhecimento. Então, falta diversidade, falta entender outras formas de pensar do aluno. Essa avaliação também, ela traz tem trazido um caráter muito grande de escambo. Me incomoda isso, que é aquela coisa. Eu faço a avaliação e o professor me dá a nota. E esse dar a nota, ele pesa muito, porque daí a pouco envolve a casa, né, a família. Porque meu filho tira tal nota na sua disciplina e consegue ir tão bem em tal disciplina. É o aluno também que às vezes até se desmotiva por conta daquela nota. É o professor que fica angustiado, porque talvez não consiga entender onde está a sua falha. Essas avaliações que têm sido feitas comumente, elas também criam o hábito do decorar e não do aprender. Porque já que eu preciso de uma nota, que é o professor que vai me dar, se eu decorar e reproduzir nessas avaliações que são geralmente do mesmo tipo, o que o professor quer que eu responda, eu vou tirar uma nota boa. Então, é isso que importa. E isso aí vai deturpar todo o conceito do que é avaliação, toda a finalidade da avaliação. E o que Sonilda vem propondo nesse capítulo do Aprender para Dizer, outra possibilidade de avaliação, é justamente nos dar uma tranquilidade maior de que existem outras formas de se avaliar e que a gente precisa avaliar de outras formas, porque nem todo mundo é versado nessa coisa de reproduzir conhecimento, de decorar. E esse decorar e reproduzir vai servir para quê lá na frente, na vida do meu aluno? Né? Como ele vai usar isso se foi decorado? Será que ele entende? É coerente isso? Então, ler esse capítulo e ter participado dos processos das transformações da avaliação dentro do Taylor Egídio tem nos trazido grande tranquilidade. Então, agora a gente vem para um outro lado, que é como a avaliação é feita no Taylor Egídio, né? Como avaliar todas as possibilidades que o aluno tem de entender as coisas e possibilitar que o aluno diga o que ele aprendeu, como ele aprende, é muito tranquilizador, porque aí não fica só nas costas do educador a responsabilidade de gerir esse conhecimento, né? O aluno ele passa a entender que ele é parte importante do processo, que se ele não entender a avaliação como uma oportunidade dele falar, dele dizer o que faz sentido para ele, como ele entendeu e o que ele não entende, ele passa a não ver a avaliação como uma armadilha, né? Que geralmente aluno, dia de prova, da tensão da suadeira, aquela coisa, porque ele tem que dizer alguma coisa que ele não sabe o que é ainda, é sempre uma surpresa, parece que o professor está preparando uma armadilha, quando, na verdade, a avaliação não tem nada a ver com isso. A própria autora diz no texto dela, citando Freire, que ensinar exige respeito à autonomia do aluno. E a professora Giovânia, lá na sua fala, falou de algumas coisas que a escola precisa aprender, a escola é instituição, né, gente, não tem específico, e entre as coisas que a escola precisa aprender é aprender a respeitar a autonomia do aluno, né, como parte primordial desse processo e de transformação do ensino, porque quando o aluno se sente capaz de dizer o que é que ele está entendendo daquilo ali, quando ele não tem vergonha, quando ele não tem medo, ele aprende muito mais. E o professor também aprende muito mais porque ele consegue perceber as particularidades. É o que tem acontecido com a gente enquanto educador no Taylor Egídio. Essa maneira de avaliar o aluno dividida em 4 dispositivos avaliativos diferentes, né? A gente avalia a postura, e não estamos falando aí de postura como se senta na cadeira, mas da postura de estudante, a postura como pessoa, né? A gente avalia a oralidade, avaliamos a escrita
E avaliamos também com exames, como a maioria das outras escolas. E as 4 avaliações, os 4 dispositivos, têm o mesmo valor dentro do Telegídio, porque a gente não acredita que a gente não acredita que nenhum saber tenha mais valor, seja mais significativo que o outro. Eu tenho alunos que se saem muito bem falando, já tenho alunos que são bem melhores escrevendo, outros ainda nos seus exames, naqueles exames reprodutivos normais. Então, se eles têm a possibilidade de serem avaliados de maneira igual nos 4 dispositivos, eles também conseguem perceber no final desse processo onde é que eles têm mais dificuldade. E eu, como professora, posso tentar conduzir, tentar fazer com que esse aluno melhore naquele saber específico também. E a gente tem percebido, usando essa outra possibilidade de avaliar, que os alunos, eles não ficam estáticos ali, eu sou bom na escrita, então tudo bem, o resto compensa, deixa para lá. Não, eles querem melhorar naqueles que eles também não tinham tanta habilidade. Então, a gente vê um crescimento gradativo do aluno, um crescimento amplo, porque, de novo, citando o texto da autora, ela diz que essa avaliação ela precisa ser justa, coerente, né? E oportunizar a autonomia do aluno enquanto educando para que ele seja capaz de dizer, e esse ser capaz de dizer dentro da escola vai também oportunizar que esse aluno seja capaz de dizer fora da escola, dizer na sociedade, enquanto cidadão. Então, essa formação completa, né, integral, que o Taylor não desvincula, não separa o saber, né, de quem está aprendendo e das vivências dessa pessoa. Então, o respeito com o ser humano nesse processo avaliativo é o que mais me encanta. Então, enquanto educadora do Telegídio, que não é apenas mais uma escola da cidade, é uma universidade, eu já falei isso, já pedi para a Sonilda providenciar, porque é uma universidade completa. Eu estudei em uma universidade estadual e depois que eu entrei no Telegídio, eu senti que eu continuava estudando, porque as formações, as discussões, tudo dentro do Taylor é muito partilhado. E essa coisa da avaliação, eu aprendi de uma maneira que tem me tranquilizado muito. Hoje, eu consigo avaliar o meu aluno com mais segurança, com mais autonomia, e eu percebo também que a gente não massacra, que a gente não penaliza o aluno, porque é uma das propostas, está aqui no texto, eu grifei um pedacinho, quando ela diz o seguinte: realço as contribuições do processo avaliativo sem ameaça, sem autoritarismo, sem antagonismo e sem rancor, cuja finalidade não foi verificar o nível de desempenho para selecionar ou classificar. Antes, durante todo o processo, a avaliação figurou como coadjuvante, diagnosticando, medindo, sinalizando, somando, fazendo parte do todo e não um capítulo à parte. Então, dentro dessa casa de educação, a avaliação ela jamais vai ser um instrumento de tortura. E, principalmente agora, nessa época da pandemia, a gente teve a oportunidade de ver esse texto na prática, porque uma das avaliações, uma das notas que os nossos alunos tinham era sobre sua própria autoavaliação. Então, ele tinha a oportunidade de dizer em qual disciplina, qual ponto, qual assunto ele não entendeu, ou ele entendeu o que foi bom, o que não foi. Então, a gente vê essa coisa de o que está na teoria, a gente pode colocar em prática, e essa prática faz a coisa crescer tão, né, ampliar aí esse espaço de aprendizagem. Nossos alunos também conseguem dizer o que aprenderam com os nossos TCCs, né, no terceiro ano. E, principalmente, os TCCs, além de representar uma avaliação em que o aluno tem autonomia para dizer o que aprendeu,
é também respeitado em sua autonomia enquanto pessoa, porque ele não estuda o que o professor quer, ele estuda o que ele escolheu estudar, o que ele estava interessado, o que faz com que a avaliação fique muito mais prazerosa, porque ele escolheu um tema sobre o qual ele vai dizer e ser capaz de falar com mais segurança do que aquela coisa decorada, ensaiada, que só serve para dar uma nota no final e que a gente não vai ter tanto resultado. Então, eu tenho visto como a avaliação pode ser transformada e como ela pode ser vista de uma outra maneira, que é a maneira, acredito, mais acertada. A escola precisa aprender a ver a avaliação de um outro modo, né? Precisa querer fazer a avaliação de um outro modo. E o Taylor é pioneiro nisso. A gente recebeu vários comentários e críticas quando semestralizou e mudou a forma de avaliação, porque era o único colégio da cidade fazendo isso. E aí, o que, vai acontecer? Como é que o menino vai tirar a nota e se sair de um ano e ir para o outro? Mas eu, como mãe agora, e não como professora, fiquei tão mais tranquila com essa forma de avaliar, porque eu vejo o resultado, né, com os meus filhos, e acredito que os pais que tiveram a coragem de matricular seus filhos e que tenham a coragem de matricular os seus filhos no Taylor Egídio, eles estão respaldados por pesquisa o tempo inteiro, né? Então, esse livro aqui de Sonilda é essa gentileza dela em ceder esse conhecimento para a comunidade é de uma riqueza que não dá nem para... emociona a gente. Então, me perdoem a fala, eu tinha pensado em inúmeras coisas para falar sobre avaliação aqui, mas na hora as palavras vão fugindo. Justamente, eu espero que eu tenha conseguido chegar no cerne do capítulo, que existem outras formas de avaliar. A gente não precisa ficar engessado. A gente não quer, e nem é proposta, martirizar, sacrificar o aluno, né, na avaliação, mas sim entender como esse aluno pode melhorar, como ele pode dizer o que ele entendeu, o que ele não entendeu num processo avaliativo. Eu vou deixar agora para que Dani continue, né, para que eu não me exceda também no tempo. Bom, então, obrigada. Jo, que bom vir logo depois de você, né? Gente, boa noite, obrigada. Obrigada por essa experiência linda de estar aqui. E assim, eu estou, inclusive, com a porta aberta, com a foto, assim, e lendo pela orelha, né? Começando a pensar um pouco de como que eu queria começar mesmo essa fala, né? E, enfim, eu quero começar com o próprio título do texto, Aprender para Dizer. E dizer que eu estou nesse momento aqui me sentindo completamente avaliada, mas avaliada no sentido mais belo, né? Avaliada no sentido mais intenso, avaliada no sentido mais potente daquilo que Sonilda anuncia nesse capítulo, que é um capítulo lindo, que é o Aprender para Dizer. E dizer a Sonilda que eu acho que eu aprendi muita coisa ao longo desses 30 anos, né? Quando eu tive o privilégio de ter Sonilda como uma coordenadora, como uma pessoa, eu estava recém-formada no magistério e tive essa experiência ímpar de ter Sonilda conduzindo o meu processo de aprendizagem na docência. E aí, estar desse lado de cá hoje é fazer esse exercício de avaliação, né? É fazer esse exercício de poder permitir ser mais uma voz dessa, que você pode acrescentar ao seu texto, dizendo dessa minha experiência, né? De que eu aprendi a dizer, né? Eu aprendi e aprendi a dizer. Que coisa fantástica, que coisa bela, que coisa maravilhosa para mim nesse momento. É quase a experiência de um checklist, sabe? Então, hoje, quando eu me coloco aqui, nessa sala, para comentar um capítulo, eu tenho aquela sensação de dizer, eu tive a grande mestra, né? Eu entendo o que você está dizendo, eu entendo o que você está escrevendo, eu entendo o que você quer expressar. E tudo isso com um gesto de amorosidade, com um gesto de justiça, com um gesto de solidariedade,
e com uma palavra que Jô disse que eu acho que representa muito do teu texto, que é da tua gentileza, da tua generosidade em compartilhar essa experiência conosco. Por isso eu acho que eu aprendi. Aprendi a dizer, talvez não a mesma coisa, mas dizer inspirada no que você disse, porque no teu texto fica claro que dizer não é reproduzir, que dizer não é falar as mesmas coisas por memorização, mas dizer é enunciar, é produzir discurso, é interagir, é criar. O dizer no texto aparece de um modo como um modo de produzir sentido para aquilo que aprende. E, nesse momento, eu estou fazendo esse acerto de contas com a mestra, né? Eu acho que eu aprendi. Aprendi a dizer o que você diz de uma forma muito bela. E, por isso, minha gratidão mesmo, minha fala na leitura desse texto, na leitura do livro, no meu envolvimento com esse trabalho, assim, de uma forma que eu realmente, né, me senti atravessada por ele. Feitas essas considerações de gratidão, de agradecimento, né, por essa tua generosidade, que eu penso que, como foi dito aqui por quase todas as vozes, você não escreve academicamente, você nos atravessa na tua humanidade, no teu modo de ser, você nos conduz a uma produção acadêmica, que isso é bem interessante, né? E aí eu quero fazer algumas considerações a partir desse texto, simples, né? Minhas considerações serão simples, curtas, espero, para que elas possam pegar a grandeza do que eu tenho capturado do teu texto. Primeiro, eu gosto do título, né? O título do seu livro é fabuloso, quando você diz Educação, Movimentos e Abrangência, que já deixa um texto aberto e um texto o tempo todo atravessado, um tempo todo fluido, é um livro que está aí o tempo todo de portas abertas. E você usa uma expressão que, para mim, é a máxima desse texto, a partir de. Isso é bem freiriano, né? Quando o Freire diz assim, olha, a gente parte da cultura primeira, mas isso não significa parar aqui. Então, você abre a porta do telegídio e diz, olha, a partir da minha experiência, a partir desse meu trabalho implicado, a partir de tudo que pude pesquisar, estudar, verificar, compreender, experimentar na minha prática, eu estou dizendo isso. E, a partir disso, vocês agora podem desdobrar esse material, esse trabalho, das milhares, das multiplicidades possíveis, que são inúmeras, né? É pegar uma obra dessa e elevar à enésima potência e dizer o quanto que ela ainda não diz tudo. Por mais que a gente queira detalhar capítulo por capítulo, dizer dos capítulos, a gente não vai dar conta disso. Exatamente porque você coloca uma palavrinha que chama a partir de. Né? Então, a gente parte desse teu trabalho, a gente está atravessado por ele, mas certamente ele vai produzir experiências outras. E aí tem uma coisa que é bem interessante, que eu vou para o título, né, do seu trabalho, que é aprender para dizer. E que você coloca aqui para a gente, pelo título, uma construção epistemológica, um modo de avaliar, né? Você constrói um conceito, outro, né? Não conceito no sentido de definição, de definir que isso é isso, mas você produz uma nova ideia. Você produz um conceito outro que nos remete a ideias outras também, que é aprender para dizer. Portanto, é um texto que ele é um texto potente, ele é um texto criativo, de criação, de criar, de trazer algo novo para a gente, e é um texto propositivo, que é interessante. Então, o teu trabalho nesse texto nos causa isso. Ele é um texto que ele provoca, mas ele traz uma potência de atualização, né, interessantíssima. Ele faz uma criação e, ao mesmo tempo, ele diz, bom, eu fiz até aqui, eu chego aqui, eu trago essas possibilidades, que não são possibilidades como manuais, não são possibilidades como modos de fazer, não são possibilidades como receitas, mas são como possibilidades, outras portas abertas, né, que vão aí ganhar outras interlocuções. Fantástico isso. Eu acho que o texto é fantástico. E aí eu pego esses dois termos que me parece que está grande no teu texto, que é aprender e dizer. Dois verbos carregados de toda a sua intensidade, porque se eu pego essas duas palavras separadas e boto o que é aprender e o que é dizer, a gente já tem aí uma discussão enorme pela frente.
mas aprender como direito, aprender como condição humana, aprender como a possibilidade do humano, independentemente das suas condições, né, quaisquer que sejam elas, todo o humano aprende. E é isso que você garante nesse teu texto, que eu acho riquíssimo. E o outro é o modo de dizer. Dizer como verbo, dizer como ação, dizer como enunciação. E dizer como enunciação que não é produzir significados, né? De isso é isso, mas é produzir sentidos. Então, uma enunciação que produz sentidos que vão gerando um atravessamento, uma implicação. Por isso que eu disse no início, assim, eu aprendi a dizer, né? Porque não é o aprender a dizer porque é estado finito, mas é aprender a enunciar, aprender a produzir novos sentidos, aprender nessa trajetória, aprender como uma condição humana, aprender como sair de um momento para outro, né? Então, aprender como acompanhar processos. Fantástico. E aí, nessa condição humana, eu queria muito pensar contigo em algo que me interessa muito, que é, você traz a questão legal para o texto, você diz, olha, a gente tem uma avaliação qualitativa, que ela é importante, mas a gente tem uma questão também de possibilidades pedagógicas, a gente tem também um acompanhamento de processo, mas você traz um elemento que está aí, que é exatamente a crença, o acreditar que o outro é capaz de aprender. É nesse lugar que não está dito, mas ele está claro para nós, que é a vontade de ver o outro e saber que o outro pode. Eu gosto muito de Spinoza, né? Quando ele pergunta assim, o que pode um corpo, não sabemos. Se não sabemos o que um corpo pode, tampouco podemos dizer o que ele não pode. Então, com o teu texto, você diz, todos podem aprender. É uma questão de justiça, é uma questão de tempo, é uma questão de competência pedagógica, é uma questão de acompanhar processos. E o texto mostra isso quando ele anuncia possibilidades, tanto no ensino superior, que é também um dos grandes problemas que a gente tem, né? Quanto, e aí você deixa isso muito claro ao longo do texto, assim, a universidade, ela forma o professor, mas ela forma com modos de avaliação extremamente tecnicistas, tão duros, e depois a gente quer cobrar dos nossos professores da educação básica avaliações diferenciadas, se eles, por si só, já veio sendo formado em processo de avaliações autoritárias. Então, você provoca o ensino superior para dizer, vou provocar a formação de professor, e, ao mesmo tempo, você provoca a educação básica. Um movimento interessantíssimo no teu texto, né? Então, é isso. Eu gostaria muito, né, de pensar o teu texto como possibilidades. Acho que Joana faz isso de uma forma belíssima. Você traz para a gente isso. E dizer que, vamos marcar isso, sabe? Se Hoffman falou de avaliação mediadora, se Lucchesi falou dessa avaliação emancipadora, Sonilda fala de uma avaliação do aprender para dizer. E isso é uma questão teórica. Você produz uma teoria forte e a gente não pode dispersar essa força do que é a avaliação para a Sonilda. Então, o que é avaliação para a Sonilda? Aprender para dizer. Porque são dois verbos potentes, fortes, intensos, né? Tensos, porque há uma tensão nisso também, mas você faz teoria. É isso que a gente precisa ter clareza, assim. A professora Sonilda traz para nós uma teoria de avaliação, né? Ela traz para nós, sim, uma discussão rica, de portas abertas, propositiva, que não é de modelo, não é nem tua cara ser um modelo, mas você é para nós essa pessoa que nós temos como um espaço, se é que é uma pessoa, e eu acredito que uma pessoa pode ser um espaço dessa aprendizagem. Gratidão, convido a todos à leitura do livro, o livro inteiro é uma delícia, é um texto implicado, está todo na primeira pessoa, é um texto que diz assim, ele está encarnado ali, né? É uma pessoa que fala, é uma pessoa que expõe as suas angústias, as suas vontades, os seus desejos, e que expõe a sua prudência no auge da sua produção, da sua maturidade profissional, da sua maturidade intelectual. É tudo isso que o teu livro expressa para mim. Mais uma vez, mestra, gratidão, gratidão, gratidão por estar nesse momento e por ter tido você na minha formação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Jô, como Dani já está te chamando. Muito obrigada, Dani. Que palavras, quantas palavras, né, tão suaves. Mas eu preciso dizer uma coisa a todos vocês. Eu penso, Dani, que esse livro está pronto, tem muito a ver contigo. Quando eu te levei o livro e deixei a dedicatória, você diz, você faz eu me sentir importante. Primeiro, uma pergunta dessas pessoas que estão nessa sala, quem não é muito importante? E como nós podemos amar muitas pessoas ao mesmo tempo? E como você é importante, e você sabe, na sua humildade, nesse seu jeito tão discreto de ser, você não vai dizer aqui que é minha professora. Mas como a vida é reversível, como eu preguei isso e como eu vivo. Hoje, Dani é minha professora. E você viu na dedicatória ou nos agradecimentos, quando eu agradeço a você, eu agradeço os diálogos longos nos corredores da UESB, agradeço sua assessoria, porque seu nome está nesse texto, está em nosso projeto político-pedagógico, e em seu nome, minha querida amiga, eu expresso a minha admiração, tenho fascínio pelos jovens, sabe? Eu olho assim para vocês, me dá uma vontade de viver, me motiva, mas em seu nome, eu estou agradecendo a todas e todos jovens estudiosos que cruzaram o meu caminho quando eu também era jovem. Que orgulho esperançoso de você e de vocês. E foi, Dani, a sua validação a muitos dos meus pensamentos que também fizeram nascer esse livro e as nossas práticas no Ter o Legídio. Quando a gente conversava naqueles corredores, eu te dizia, Dani, estou pensando isso sobre recreio. Ah, bravo! Dani, estou pensando isso sobre horário de aula. Ah, eu disse, Dani, então agora a gente vai fazer valer isso e você vem da assessoria com o seu nome e com o seu estudo e como professora que você é minha e de muitas outras pessoas. Gratidão, viu? Profunda. E em nome de Dani, gente, todos vocês que estão aqui tão jovens e que bom ser validado por uma voz assim.